Alô pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no Conversas de Torcedor Notícias, em mais um programa aqui do Conversas de Torcedor Notícias, mencionando nesse dia 15 de janeiro, mais um dia aí começando aí aqui do Conversas de Torcedor Notícias, nessa noite de 15 de janeiro de 2026, estamos de volta aí nessa semana, aqui Conversas de Torcedor, falando do futebol carioca no começo do estadual, que nós estamos aí presenciando aí, inclusive, que nós vamos estar acompanhando aí nesses confrontos, né? O futebol carioca está aí começando, né? O futebol carioca, isso aí, os aplausos da galera, inclusive, para que a gente possa estar com você, trazendo essas notícias do futebol para vocês conferirem aí, inclusive. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos para mais um Conversa de Notícias aqui com vocês. É isso aí, tamo juntos aqui do Conversas de Torcedor. Aqui do Conversas de Torcedor Notícias, né, no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe para geral, compartilhe para os seus amigos acompanharem e também deixe aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe aquele like, também acompanhando para as redes sociais do Conversas de Torcedor e não esquecer o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 8 horas, no canal do YouTube e às 11 da manhã de sábado, ao vivo, pela Rádio 98.7 Onda, chega ao seu coração, acompanhando aí pelas redes sociais, RádioNCC.com, também pela Rádio 98.7 FM e também pelo aplicativo Rádiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, no futebol internacional e também acompanhando no esporte para você, meu amigo e minha amiga, aqui Conversa de Torcedor. E vamos aos destaques nesta programação aqui do Conversa de Torcedor Notícias, o pré-jogo de Portuguesa e Botafogo. O Botafogo entra em campo buscando a vitória na estreia na competição no Campeonato Estadual. Também teremos aí Vasco e Maricá, quer dizer aí, do Cariocão. O Cruz Maltino encara o Maricá de olho na vitória nesta estreia na competição aí da equipe Cruz Maltina na competição. Flamengo, temos aí a notícia, o West Ham aceita vender Lucas Paquetá ao rubro-negro, mas deseja mantê-lo por empréstimo até o final da temporada. Ponto que ainda gera debate na negociação. Temos aí a situação, também nós vamos estar repercutindo esse jogo contra o Bangu, que aconteceu ontem em Moça Bonita. O Flamengo perdeu pelo placar de 2-1. E o Tricolor mantém Hulk como alvo, mas após reunião interna, volta ao mercado em busca de um centroavante para reforçar o elenco. Então temos aí também a vitória do Fluminense contra o Madureira na estreia do Campeonato Estadual, também que nós vamos estar dando falando desse resumo que aconteceu desse jogo de ontem entre Fluminense e Madureira no Luso Brasileiro. E essas outras notícias, a partir de agora você confere aqui no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você, tá bom? Vamos falar aqui desse os pré-jogos aqui do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que temos aí o pré-jogo do Campeonato Carioca. Vamos começar aqui do Botafogo e Portuguesa, que vai ser realizado aí hoje, a partir das 7 da noite, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, vai começar aí o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que teremos aí Portuguesa, Carioca e Botafogo. E vamos falar aqui desse jogo, que hoje vai ser no estádio Luso Brasileiro, às 7 horas da noite. As novidades do Carioca, esse ano são aí, a taça terá o nome do grande comentarista que, infelizmente, nos deixou aí no ano de 2024, no dia 15 de maio, o comentarista Washington Rodrigues, o Apolinho, né? O nome de Apolinho, Washington Rodrigues, sendo homenageado aí, a taça que vai ter em homenagem ao Apolinho, o nome dele, né? E o campeonato voltará depois de anos a ter premiação, exatamente, depois de muito tempo vai ter premiação, e com o campeão recebendo 10 milhões e o vice 5 milhões também a valores para classificação nas quartas e semifinais. A Portuguesa faz o seu segundo jogo neste Carioca. No último final de semana enfrentou, melhor dizendo aí, o Flamengo e empatou pelo placar de 1-1. E no último estadual, a Portuguesa ficou na 10ª posição com 10 pontos somados. E o Botafogo também
fará seu primeiro jogo na temporada, mas ainda sem os titulares conhecidos. Então, nas primeiras rodadas, o time terá aí os jovens do Sub-20 jogando, e na edição passada do estadual, o clube não se classificou nem mesmo na Taça Rio, né? Encerrando a campanha na 9ª colocação na tabela. Então, e falando aqui sobre o Botafogo, o time comandado hoje pelo Rodrigo Belão, o Botafogo vai mandar a campo um time alternativo nessas primeiras rodadas, com o Sub-20 na base, né, do Sub-20, e que vem disputando a Copinha. E o Rodrigo Belão, que também é do Sub-20, né, que vai comandar hoje a equipe, enquanto o Martim Anselmi volta as atenções para a pré-temporada do grupo principal. Então temos aí a escalação provável com Christian Lor no gol, a defesa com Cadu, Danilo, Justino e Gabriel Abadias, né, jogadores que estiveram na Copa São Paulo de Júnior, inclusive na vitória contra a equipe do Taubaté, que esse grupo, o sistema defensivo que compôs aí naquele jogo que a gente conferiu aí na Copinha, na Copa São Paulo de Júnior. Lucas Camilo, Bernardo Valim e Felipe Januário. Esse é bom jogador, o Felipe Januário. Cauã Toledo, Caio Vale e Arthur Isaac, né? A equipe composta aí pelo técnico hoje, o Rodrigo Belão. E a Portuguesa Carioca, que é comandado pelo Alex Nassif, sem desfalques. O técnico da Lusa Carioca deve repetir que foi a campo contra o Flamengo no último domingo, na estreia em jogo adiado, né, da quinta rodada, de jogo adiantado na quinta rodada, melhor dizendo. O Juan marcou o gol da Lusa em empate por 1-1. E o Chay, que vai reencontrar o Botafogo, né, que teve aí na equipe do Botafogo, né, e deve começar no banco de reservas. O Chay, que vai reencontrar o Botafogo depois de muito tempo. Então temos aí o Chay no banco de reservas. Temos aí Douglas Borges no gol. Douglas Borges no gol. Para falar direitinho aqui, Douglas Borges no gol. Eu estava pensando aqui se o Douglas Borges atuou pelo Botafogo. Nós vamos estar observando aqui já. Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos, Henrique Rocha, João Paulo e Juan Silveira, Bruno Mota e Guilherme Silveira. E na frente, o Léo Muchacho. Léo Muchacho é o atacante da equipe da Portuguesa Carioca. O árbitro da partida será por conta do Lucas Coelho Santos, auxiliado por Rodrigo Figueiredo e Henrique Corrêa e Nayara Mendes Tavares. O VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. Então temos aí esse jogo que vai acontecer hoje a partir das 7 horas da noite, o horário de Brasília. Então temos aí esse jogo, né, entre Botafogo e Portuguesa, na estreia do Botafogo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Temos aqui a informação do Douglas Borges, jogador da Portuguesa, né, o jogador temos aí nesse detalhe do Douglas Borges, que eu estava vendo aqui do jogador. Douglas Borges foi jogador do Botafogo, também jogou no Botafogo também. O Douglas Borges jogou também no Botafogo, né, hoje tem 35 anos e joga na Portuguesa hoje e jogou no Botafogo. É isso aí. Também jogou pelo Volta Redonda também, antes de chegar ele, também jogou pelo CRB, também antes de chegar na equipe da Portuguesa. Então, fazendo essa verificação aí do histórico do jogador. Mas temos aí o Botafogo, que também temos aí as contratações chegando, a equipe do Botafogo fazendo algumas negociações, inclusive chegando também dos jogadores, inclusive do Ítalo, zagueiro, o Lucas Vidalba, que também precisa também ter uma regularização, né, por conta do Transfeban, que aí essa situação aí, o detalhe muito importante. Mas, né, temos aqui a notícia sobre o do Davi Ricardo, inclusive no Botafogo, e que o Davi Ricardo, o Botafogo acerta a venda do Davi Ricardo, o Botafogo acertando a venda do Davi Ricardo ao Dinamo Moscou. O Clube Carioca vai manter 20% dos direitos econômicos do jogador. O Rafael Zacco tem as informações do GE. E o Davi Ricardo, que nós estamos aqui na terça-feira, né, que tem essa negociação aí com os russos, será jogador do Dinamo de Moscou nesta temporada, né? Então, os russos venceram a concorrência com o torneio da Itália
e o zagueiro deixa o Botafogo nesta janela de transferências. Então a negociação será de 6 milhões e 500 mil de euros, cerca de 40 milhões de reais na cotação atual, e por 80% dos direitos econômicos do jogador. O Botafogo mantém aí os 20%. E o desejo do Botafogo era conseguir uma venda em definitivo, né? E por isso descartou aí todas as propostas de empréstimos vindo ao Dinamo de Moscou e também do Torino, da Itália. E o Davi Ricardo foi comprado do Ceará no ano passado por 1 milhão e 800 mil $1 milhão e 800 mil, cerca de 11 milhões na cotação da época. E também ele fez 29 jogos com a camisa do Botafogo, com 2 gols marcados e uma assistência. E o Ceará vai arrecadar os 7 milhões e 800 mil, né? 7 milhões e 800 mil por ser o clube que formou o Davi Ricardo. Então temos aí o Botafogo vendendo o jogador para o futebol russo do Dinamo de Moscou, e aqui então tendo aí essa venda do jogador para a Rússia. Então essas informações aí do Botafogo, e também daqui a pouquinho teremos aqui Portuguesa e Botafogo às 7 horas da noite, por horário de Brasília, é claro, que vocês vão conferir aí, que nós vamos estar acompanhando aqui no Conversa de Torcedor também pelas redes sociais. Vamos falar aqui do Vasco da Gama, que também está movimentado por conta das negociações, né, de jogadores que estão vindo, e principalmente aí o detalhe também com o Ryan se acertando com o Bournemouth da Inglaterra, e deixa a decisão da venda nas mãos do Vasco. Daqui a pouquinho temos aí as informações sobre o Ryan, muito importante aí, sobre esse fato também a situação do Brenner, que pode chegar ao Vasco, que nós vamos estar acompanhando aí e nós vamos estar informando para vocês já. Vamos falar aqui desse jogo aqui entre Vasco e Maricá. Falando aqui certinho, jogo que vai acontecer às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília, pelo Campeonato Estadual. As novidades do Carioca, lógico, tendo aí a taça com o nome do Apolinho, e também a premiação de volta, tendo aí a premiação aí para o campeão, o vice-campeão, né? Para o campeão 10 milhões e 5 milhões para o vice-campeão, repetindo para vocês aqui na nossa programação aqui do Conversa Torcedor Notícias. E o Vasco estreia na competição com o sonho de voltar a ser campeão estadual depois de 10 anos, né? E a última foi em 2016, né? No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, vencendo contra o Botafogo. E depois do vice-campeonato da Copa do Brasil, no ano passado, a equipe comandada pelo Fernando Diniz encara a competição com uma preparação para a temporada, na qual quer conquistar uma taça. E pelo segundo ano consecutivo, a equipe do Maricá, o Tsunami Metropolitano, né, conta com o investimento da prefeitura da cidade para se manter na primeira divisão e tentar chegar às quartas de final, né? E o clube tem uma das melhores estruturas dos times de menor expressão e quer se estabelecer as grandes forças fora dos grandes no Rio de Janeiro. Então temos aí o Maricá, e o Reinaldo mais uma vez vai comandar aí, ex-atacante do Flamengo, do Botafogo, né, que vai comandar mais uma vez a equipe do Tsunami Metropolitano. Primeiro vamos falar aqui do Vasco, que é uma força máxima, né? O Diniz derretiu a equipe na final da Copa do Brasil no ano passado. A decisão foi tomada na quarta-feira, e a relação provável com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumo Rodrigues, ou Piton, que está se recuperando de lesão, e Thiago Mendes no meio de campo, além dele, Barros, Coutinho e Andrés Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Então tem essa mudança com o Ferretti de saída para o seu tem. Então ainda nessa situação vamos informando para vocês durante esse final de semana, também no sábado no Conversa ao vivo para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, inclusive. Então temos aí essa escalação da equipe do Vasco hoje às 9h30 da noite, provável escalação que teremos aí esse jogo do Vasco. E o Maricá, o Tsunami Metropolitano, do técnico Reinaldo, ex-atacante de futebol, né? E que temos aí, o Maricá também vem com força máxima para esse confronto de hoje à noite, na abertura do campeonato, com alguns reforços muito conhecidos, né? Por exemplo, do Wellington, ex-Vasco de São Paulo, volante, também ex-Fluminense, né? Para a gente falar aqui. E o Rafael Foster, ex-Botafogo, ex-zagueiro do Botafogo,
E o time deve ter a mesma estrutura da equipe que encerrou o ano de 2025 no Campeonato Estadual. Então temos aí a aprovação com Dida no gol, Almir, Sandro Silva, Victor Pereira ou Rafael Foster, Rafael Carioca na lateral esquerda, Wellington, Matheus Lira, Caio Vitor, Denilson, Alex e Matheus Alessandro, aquele que jogou no Fluminense também. O Matheus Alessandro jogou na equipe do Tricolor Carioca em 2019, começando a carreira dele. Também acho que também jogou na equipe do Boa Vista também, né? E antes de chegar ao Maricá, jogou aí na equipe do Boa Vista, né? Acho que na última temporada jogou no Boa Vista. Então, aí, mais uma atração da equipe do Maricá, o Tsunami Metropolitano. Apita o jogo Bruno Mota Correia, auxiliado pelo Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Osimo. E o VAR, Felipe George Bennett, que é o árbitro de vídeo para esse jogo de hoje à noite, a partir das 9h30. E falando do Vasco, sobre as negociações, primeiro, vamos falar aqui do Ryan. Falando aqui do Ryan, inclusive, daqui a pouquinho vamos falar aqui sobre o Brenner, que está tendo aí um acerto com um jogador que era a equipe do Udinese. Falando sobre isso, do Ryan, em que o Ryan se acerta com o Bournemouth e deixa a decisão da venda nas mãos do Vasco. Então, temos as informações aí do Caio Mota e da Letícia Marques do GE.com. Então, temos essa informação de momento, né? Deu ok para um contrato de 5 temporadas com o clube da Premier League, que está disposto a pagar 35 milhões de euros. Em caso de acerto, será a maior venda da história do Vasco. Será a maior venda da história do Vasco, né? Falando direitinho. E o Bournemouth da Inglaterra tem as conversas com o Vasco para contratar o Ryan, de 19 anos, entre o jogador e o clube inglês. Já está tudo encaminhado para um contrato de 5 temporadas e a proposta dos ingleses gira em torno de 35 milhões de euros, cerca de 218 milhões de reais. E a negociação agora depende do acerto, do aceite do Vasco, né, inclusive. E nesta janela de transferências, o Vasco já recusou uma proposta pelo jogador do Zenit da Rússia, 31 milhões de euros, e o clube, na ocasião, pediu 50 milhões de euros para negociar o atacante com os russos. E além do Zenit também do Bournemouth, o Borussia Dortmund também tem interesse na contratação desse atleta, né? E o Bournemouth hoje, atualmente, é o 15º colocado no campeonato inglês, 26 pontos em 21 jogos, e acabou vendendo aí o Semenyo, né, para o Manchester City, até na Copa da Liga Inglesa, que tivemos aí 3-2 para o Homenazanu, 2-1 para a equipe do City contra o Newcastle, que ele fez um dos gols, inclusive, da equipe do Manchester City, do técnico Pep Guardiola, nessa semana agora que passou, né, na primeira semifinal pelo jogo da ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Ele fez um dos gols. E tendo aí o Semenyo, destaque da equipe do Bournemouth, foi vendido pelo City, né, por cerca de 65 milhões de libras, perto dos 470 milhões, e com a cláusula de $500 milhão, o Vasco se sente protegido para ouvir apenas as propostas que agradarem aí aos cofres do clube financeiramente e mais receio de um clube chegar e pagar um valor à vista. Então, o percentual dos direitos econômicos do atleta que pertence ao Vasco da Gama em uma futura venda também varia em uma função também do valor da negociação, ou seja, não há um número exato, né? As duas partes ficaram satisfeitas com a renovação no início de dezembro, e o Ryan também recebeu uma proposta também, recebeu uma importante valorização salarial. Agora o atacante saltou, né, para um dos maiores salários do elenco, que está mais perto de condizer com o protagonismo, né, da joia do Vasco, e num trato há bonificações por metros em campo, com uma convocação para a seleção brasileira, e já que o jogador vem sendo observado pelo Carlo Ancelotti. E também, né, que é filho de ex-jogador do Vasco da Gama, né, o Valquimar, né, ex-zagueiro do Vasco, o
Ryan chegou ao clube aos 6 anos de idade. Em 2023, tornou-se um jogador mais jovem a atuar na equipe profissional aos 16 anos de idade. E no ano passado ele se firmou entre os titulares e marcou 20 gols na temporada e foi o destaque vascaíno na temporada. Então, tendo aí essa negociação que já falamos há muito tempo, falamos aqui há muito tempo, inclusive, nessa negociação do jogador Ryan, né, para o futebol europeu. Então, é de fato que vai acontecer. O Bournemouth chegando aí para ter essa negociação de contratar esse jogador, mas depende do Vasco, do acerto aí com o Vasco da Gama, inclusive, que nós vamos estar vendo aí nos próximos dias, né, do acerto do jogador ao Bournemouth, que é a equipe do futebol inglês, que nós vamos estar vendo aí. Mas também do caso do Brenner, para a gente falar aqui muito sobre isso, o Brenner, que o Vasco acerta com o Brenner, a contratação do atacante Brenner, que está no futebol italiano, no Udinese. O Bruno Andrade, da ESPN, tem as informações. O Vasco acertou nesta quinta-feira a contratação do atacante Brenner, de 25 anos. Segundo a apuração da ESPN, a transferência foi fechada por um valor entre 5 e 6 milhões de euros, cerca também de 31 e 37 milhões de reais, né, na cotação atual. 31 milhões e 30 mil e 37 mil, 37 milhões e 130 mil e 37 milhões e 360 mil. Então, até aqui essa situaçãozinha aqui para não enrolar. Então, repetindo, 5 e 6 milhões de euros, cerca de entre 31 milhões e 130 mil e 37 milhões e 360 mil reais na cotação atual. Falei direitinho aqui. E o jogador foi o pedido do técnico Fernando Diniz, que fez sucesso com o atleta dos tempos do São Paulo, inclusive. E o Brenner foi comprado em 24-25 pela Udinese, mas nunca se firmou no futebol italiano e pela equipe alvinegra. O brasileiro fez apenas 19 partidas com 2 gols marcados e 2 assistências. E no ano passado o atleta foi emprestado ao futebol norte-americano, né, do Cincinnati, dos Estados Unidos, e foi bem, 6 bolas na rede, uma assistência em 10 jogos. E agora ele chega para ser um novo centroavante. Chega para compor aí na equipe do Vasco um novo centroavante que deve perder aí o Verratti nos próximos dias aí para o seu Potem. Então temos aí o Vasco tentando aí contratar um centroavante nessa circunstância, porque o Verratti está aí a passos largos ao Cerro Porteño do Paraguai e ser contratado pela equipe paraguaia para a Libertadores da América, que o Cerro Porteño vai disputar aí a Libertadores nesse ano de 2026, certo? Vamos falar aqui agora do Flamengo. O Flamengo que jogou ontem contra a equipe do time do Bangu, perdeu pelo placar de 2-1 contra a equipe do Bangu, inclusive com o gol do Garrincha, né, que é o haitiano, né, que a gente lembra do Garrincha, né, que é o jogador do Botafogo, mas é o Garrincha que fez o gol para a equipe do Bangu, um golaço que ele fez aí, inclusive, da equipe alvirrubra, inclusive, né, o Bangu ganhou depois de 23 anos contra o Flamengo no Campeonato Estadual, né, e tendo aí e também aí o Guilherme fez o gol para a equipe do Flamengo, né? Inclusive o Patrick Ferreira fez o gol para a equipe do Bangu. Patrick Ferreira e o Garrincha fez os gols para o Bangu. E o Guilherme Gomes fez o gol para o Flamengo pelo placar de 2-1. O Bangu vencendo essa partida, né, no estádio em Moça Bonita. Então temos a vitória do Bangu diante do Flamengo, né, que conseguiu a vitória. O Flamengo, assim, não jogou bem nessa partida, né, com os garotos, né, que teve intensidade, né, conseguindo ter aí numa situaçãozinha aí que o Flamengo conseguiu tentar impor o seu jogo aí no segundo tempo, mas não conseguiu evitar essa derrota que aconteceu aí lá em Moça Bonita. Então o Flamengo perdeu esse jogo pelo placar de 2-1, certo, pessoal? Mas vamos falar aqui do Flamengo agora, o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, inclusive, que está tendo aí a situação do Flamengo, inclusive, né? O Lucas Paquetá, que agora o West Ham aceita vender o jogador ao Flamengo, mas quer mantê-lo por empréstimo até o final da temporada, né? Até o final dessa temporada, da temporada europeia, né? E o time inglês
quer que o jogador continue para tentar escapar do rebaixamento do campeonato, né? E o Diogo Dantas, do jornal O Globo, tem as informações sobre isso, porque o retorno está cada vez mais próximo e ele aceitou vender o meio-campista para o Flamengo, mas sinalizou que a condição é mantê-lo até o final da temporada por empréstimo, para tentar escapar do rebaixamento do futebol inglês, né, do campeonato inglês, e a condição foi indicada antes de conversar sobre os valores, o que deve ser feito essa reunião aí amanhã, e a expectativa é que a transferência aconteça na casa dos 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões na cotação atual. E atualmente o West Ham está na 10ª colocação, com 7 pontos. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Nottingham Forest, né? A equipe do técnico Nuno Espírito Santo perdeu 13 de seus 21 jogos da Premier League nessa temporada. E a última vitória que aconteceu foi em novembro, no ano passado, no dia 8, contra o Burnley. Né? A última vitória que aconteceu foi contra o Burnley pelo campeonato inglês. E o Flamengo, por sua vez, acredita que o Paquetá não vai querer ficar no West Ham e até o final da Premier League no dia 28 do mês de maio, e sim se transferir nessa janela de transferências. A saída do Paquetá do West Ham era, segundo a imprensa inglesa, o brasileiro queria uma transferência após ser absolvidas as acusações de manipulação de resultados, mas a sua saída para o Aston Villa foi vetada na última janela, na temporada, na época, né? O Flamengo chegou a fazer uma proposta de empréstimo pelo meia, né? Mas foi rejeitada pelos Hammers, né? Como não havia nenhum outro interessado, Lucas Paquetá permaneceu no West Ham, onde tem contrato até o ano que vem, mas existe a possibilidade de sair para o clube inglês fazer caixa, né? E ele chegou ao West Ham em agosto de 2022, vindo do Lyon da França, né? Segundo o comunicado da equipe francesa, os londrinos desembolsaram na época, né? Do valor de 61 milhões de euros, cerca de 309 bilhões na cotação, né? Que inclui cerca de 18 milhões de euros, 93 milhões de reais, né, em variáveis pela contratação. Então temos aí o detalhe, né, que o Flamengo tem aí nessa contratação de agora, né, que tem esse jogo de negociações que podem acontecer aí ao longo desses dias, e então vamos acompanhar nessas circunstâncias o que pode acontecer de agora para o Paquetá e também para o Flamengo e também para o West Ham. É claro que nós vamos estar acompanhando sobre isso nesse momento, que é claro que isso vai acontecer aí amanhã, essa reunião decisiva nessa situação, reunião decisiva para as pretensões aí do Flamengo e também para o Lucas Paquetá, nesse retorno dele ao Flamengo, inclusive, que nós vamos estar acompanhando sobre isso, certo? Então vamos estar agora falando do Fluminense. Agora o Fluminense, que tivemos aí a vitória do Fluminense contra a equipe do Madureira, né? Que teve a estreia do James, também a estreia do Guilherme Arana, né? Na equipe do time do Fluminense, na lateral esquerda, né? E a equipe do Fluminense ganhou tendo aí uma vitória, melhor dizendo, aí pelo placar de 2-1, né? Com o gol do John Kennedy fazendo o gol da vitória do Tricolor, né? A equipe do Fluminense precisa melhorar um pouco mais, né? Nesse campeonato estadual, né? Que temos aí jogadores que estrearam, né? O James e Guilherme Arana, né? Que o Fluminense não jogou bem, mas tem aí algo para tentar mostrar aí a esses jogadores que estão aí sendo aproveitados agora, né? Pela direção técnica do Fluminense, né? Agora tendo aí o John Kennedy voltando, né? A fazer gols, inclusive, tendo aí a alegria de jogar, né? E agora tendo aí o Fluminense tendo a vitória, né, contra o Madureira, de um jogo difícil, mas conseguiu a vitória, que é importante, aí o Fluminense garantindo aí os 3 pontos na primeira rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e principalmente o Fluminense está aí chegando aí para uma avaliação, né, jogadores que possam agregar a equipe tricolor. Mas, por falar em agregar ao Fluminense, temos aí o Fluminense reinicia as conversas com o Hulk. Mantém o Hulk, melhor dizendo, de alvo, mas faz a reunião e volta ao mercado em busca de centroavante. Certa vez que temos aí visto aí do Hulk, inclusive.
E temos aí o GE.com com a informação do Gustavo Garcia, a Jéssica Maldonado e Marcelo Neves do GE. Tem as informações que a diretoria se reuniu nos últimos dias, né, para definir os novos alvos para a posição, e a situação de Hulk segue paralisada. E o Tricolor monitora, mas traça os novos caminhos perante aí de uma indefinição. Então, a indefinição sobre a situação de Hulk do Atlético Mineiro fez com que as negociações com o Fluminense fossem paralisadas. Então, o Tricolor mudou de rumo e voltou ao mercado. E nos últimos dias, a diretoria realizou as reuniões para traçar os novos caminhos nestas janelas de transferências, e a busca por um centroavante continua sendo prioridade, né? Ainda há negociações em andamento ou propostas enviadas, mas a diretoria está definindo aí as suas novas preferências, né? A nova fase de sondagens foi iniciada, né? Por exemplo, e o cenário ideal é ter um novo camisa 9 ainda para o primeiro semestre, e no caso aí a diretoria Tricolor, Matheus Montenegro e Mário Bittencourt estão à frente nesta busca, e o principal alvo era o Hulk, né? O principal alvo era Hulk do Atlético, mas a sua situação segue paralisada. Na última atualização, o Tricolor se recusou a envolver percentual de atletas na pedida do Atlético. Foram 4 atletas solicitados, todos ainda com a idade de base, mas já com passagem pela equipe profissional. E com esse cenário, caso o cenário lá em Belo Horizonte mude e o Atlético e o Hulk concordem em não seguirem juntos, não está descartada a voltar a carga pelo atacante. Mas até lá, o Fluminense mudará de foco e buscará novas opções. E a busca por um centroavante, por um atacante que se mostra ainda mais importante, pois o Fluminense não terá Cano à disposição pelos próximos 45 dias. E a ausência do argentino, mantém aí, não aumenta o problema no comando de ataque da equipe, que já vem desde o ano passado, né? O comando de ataque tricolor é a posição mais carente do elenco, e o time terminou no ano passado com 3 nomes, mas nenhum deles teve desempenho convincente na temporada. E o Cano foi artilheiro com 20 gols. O último foi no final de setembro. Desde então, entrou pouco em campo por conta de lesões. E o Fluminense começa a temporada com o time reserva. Já que a equipe titular vai atuar, já que os titulares atuaram até meados de dezembro, por conta da semifinal da Copa do Brasil, né? A equipe principal deve entrar em campo, a equipe principal somente no dia 25 do mês de janeiro contra o Flamengo, na 4ª rodada da Taça Guanabara. Então temos aí essa situação de agora. O Hulk volta às atenções, mas essa indefinição de atacantes continua. Então temos aí essa situação de contratação de um centroavante continua sendo pendente aí, no caso aí da diretoria tricolor, do Matheus Montenegro e também do Mário Bittencourt, fazendo aí as observações e também em busca de um atacante ideal para a equipe do Fluminense nesse ano de 2026. É claro que temos aí a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, que nós vamos estar acompanhando também essa situação do Fluminense Futebol Clube em campo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de todos vocês, pelo carinho de todos vocês aqui no Conversas Torcedor Notícias, nesta noite de 15 de janeiro de 2026. O Conversas Torcedor Notícias está de volta aqui no Conversas Torcedor, aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a vocês, deixando aí as informações mais atualizadas para vocês conferirem e também acompanharem sobre tudo que está acontecendo dos bastidores do futebol carioca, também do futebol internacional e também do esporte em geral. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no Conversa de Torcedor. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui presentes aqui do Conversas Torcedor no canal do YouTube, acompanhando aqui no canal do YouTube com as notícias atualizadas aqui do futebol carioca. Muito obrigado a vocês. E estamos juntos aí nesse ano de 2026, atualizando com muita precisão
sobre o futebol carioca, do futebol brasileiro e também acompanhando do futebol internacional e do esporte em geral para vocês conferirem aqui, para vocês conferirem com toda a emoção. E também Copa do Mundo, que estamos aí de olho, em Copa do Mundo, que estaremos de olho aí em Copa do Mundo, com certeza, que vale a pena, com certeza, torcer pelo Brasil, né? A seleção brasileira em campo na Copa do Mundo. Acompanhando aí pelas redes sociais, gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aqui like, seu joinha, nosso crescimento do canal, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Terça e quintas, 18 horas aqui no canal do YouTube do Conversas Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádios Net, para vocês conferirem com muitas informações sobre o futebol e o esporte para vocês. A todos, muito obrigado pela companhia, fique com Deus, uma ótima noite e até lá. Boa noite.